Amado Deus, quero te agradecer, pois sei que escuta as nossas orações. Eu te agradeço por estar sempre ao nosso lado, ao lado das famílias de nossa igreja, cuidando de nós nas pequenas e grandes coisas. O Senhor é o Pai perfeito, aquele que nunca falhou e nunca falhará. Peço pela saúde de todos os nossos amados irmãos, familiares, parentes e amigos, por todos que estão sofrendo por conta da Covid-19 e outras enfermidades. Senhor, cuide de nossa mente e coração, para que o inimigo não possa lançar nenhum mal contra a nossa vida. É no nome de Jesus que eu oro e peço que as minhas palavras cheguem como perfume suave ao Senhor. Amém. Como agradecer a Jesus tudo que fez por mim, mesmo sem merecer, veio mostrar o seu amor por mim. As vozes de milhões de anjos não poderiam expressar a gratidão que vibra em meu ser, pois tudo devo a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória, pelo que fez por mim, com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória, pelo que fez por mim. Amém, meu Deus. Quero louvar ao Senhor pelo seu infinito amor. Quero dar-lhe honra e glória pela sua salvação, com seu sangue lavou-me, seu perdão transformou-me. A Deus toda a glória, pelo que fez por mim. A Deus
Graça e paz. Mais uma semana nós estamos juntas para mais um estudo da nossa revista Visão Missionária. Sou muito grata a Deus pela oportunidade de poder estar participando com as irmãs desses estudos. Cada semana um estudo diferente, um estudo maravilhoso. Deus tem usado as irmãs para falar, aos nossos corações e nós aprendermos um pouquinho mais. E o nosso estudo dessa semana, irmãs, o tema dele é tentativas para desviar o propósito da cruz. Aí eu te faço uma pergunta. Você tem percebido as tentativas do inimigo para fazer com que você se desvie do caminho, você saia do seu propósito? Qual é o propósito nosso da cruz? O nosso propósito é a nossa salvação. E o inimigo, ele sabe disso. Então, ele já começou lá com Jesus, quando Jesus nasceu, Jesus estava para nascer, ele queria o quê? Fazer com que Jesus escapasse de enfrentar a cruz. No livro de Mateus, capítulo 2, do versículo 13 a seguir, fala quando o anjo apareceu para José e disse para ele fugir daquela cidade com Maria, porque Herodes queria matar as crianças, os meninos naquela época. E José obedeceu ao anjo do Senhor. Porque Maria, ela foi agraciada, então tudo tinha um propósito, Muitas das vezes ela não entendeu naquele momento, mas mais na frente ela foi entender o propósito que Deus tinha na vida dela. Ela seria a mãe do nosso Salvador Jesus Cristo. E ali precisou José fugir daquela cidade com Maria, para quê? Para ela dar à luz aquele menino que viria a ser o Salvador do mundo. E Jesus poderia ter nascido, irmãos, em um palácio, mas ele nasceu numa manjedoura. Para quê? Para mostrar também a humildade, que é através da humildade é que nós vamos receber as nossas bênçãos. Através da humildade é que nós vamos alcançar a nossa salvação. No livro de Mateus, capítulo 4, que é o que eu quero ler aqui também para os irmãos, foi a segunda tentativa de Satanás tentando Jesus no deserto. Diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só do material nós vamos viver, Nós temos que ter a nossa vida espiritual ligada em Jesus Cristo, ligada em Deus, e saber que a nossa salvação, irmãs, ela vem de Jesus. E nem só de pão viverá o homem, mas nós vamos viver da palavra que sai da boca do nosso Deus. Aí eu coloco nessa palavra aqui, quantas vezes, nós temos ali um propósito de jejuar, de orar, para pedir a Deus que Deus venha nos fortalecer a nossa vida espiritual, venha aumentar a nossa fé, acrescentar a nossa força, porque é de Jesus que vem a nossa força espiritual para nós suportarmos todos os dias maus. E quantas das vezes nós colocamos um propósito no nosso coração, e aí o inimigo, ele vem com as artimanhas dele, ele usa pessoas para tentar tirar a nossa paz. Você já teve essa experiência? Eu já. De você amanhecer assim e dizer: hoje eu quero ter uma comunhão com Deus. Irmãs, tudo de errado acontece naquele dia para nos afastar, para nós blasfemarmos, falar coisa que não é do agrado do Senhor, perder a nossa bênção. Então o inimigo, ele começou lá na época de Jesus, tentando fazer com que Jesus parasse o seu propósito ali na cruz, da nossa salvação. Talvez até se arrependesse, dissesse para Deus: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim aqui? Eu não tenho nada a ver com esse povo. Aí o Senhor vem me colocar para eu morrer por essa humanidade. E aí, quando o inimigo, ele não tem êxito nessa parte, que Jesus estava com fome, jejuou os 40 dias, o que ele fez? Transportou Jesus para o alto do templo, aqui fala o pináculo do templo, e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tornar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Jesus respondeu para ele e disse: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Quantas vezes, irmãs, na nossa trajetória, no nosso caminhar, o inimigo vem colocar,
coisas para nos atrapalhar. Usa as pessoas e diz assim: ah, mas você não é crente, você não é filho de Deus, por que você está passando por isso? Vamos colocar aí essa enfermidade que está aí, né, no Brasil, no mundo, né, o Covid-19. Eu já vi tantas pessoas assim dizer assim: ah, mas fulano era crente e morreu. Ah, fulano era crente e foi para o hospital. Fulano era crente, mas por quê? Porque Deus, ele permitiu. E jamais nós vamos poder tentar o Senhor nosso Deus e dizer: Senhor, o Senhor tem que me livrar, o Senhor tem que... Não, irmãs, nós temos que orar, pedir a Deus graça, pedir a Deus misericórdia. Nós não podemos tentar o Senhor nosso Deus, né? Se nós estamos vendo que aquilo ali é errado, ah, eu vou fazer porque Deus vai me livrar. Não. A Bíblia diz, o próprio Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Se você estiver indo por um caminho e você sabe que ali tem alguma coisa vai te acontecer, você sabe que ali tem uma coisa errada, e você vai: não, eu vou porque Deus vai me livrar. A Bíblia diz que não tentarás o Senhor teu Deus. É diferente de você estar passando por um caminho e aí acontecer algo, Deus, ele te livra. Mas não você fazer algo achando que Deus, ele vai me livrar, Deus... Não, irmãs, né? Nós temos que pensar bem na nossa trajetória. O inimigo, ele faz de tudo, ele arma ciladas, ele, sabe... coloca pessoas no nosso caminho para tentar nos desviar. Tem pessoas que falam: ah, mas você não é crente, né? Se você é crente, pede a Deus que Deus, ele vai te livrar. Faça isso, faça aquilo. Não, nós temos que usar a nossa humildade e somente orar. Entregar os nossos problemas, as nossas dificuldades, a nossa ansiedade nos pés do Senhor Jesus, nos pés do nosso Deus, no trono da glória de Deus, e crer e confiarmos na nossa vitória. Satanás, não tendo êxito nessa parte com Jesus, olha o que ele fez. Disse-lhe também, novamente o transportou o diabo a um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso eu te darei, se prostrares me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Quantas pessoas estão desviando o seu propósito da cruz? Por quê? Por causa de bens materiais, né? Tem pessoas que ele fica desempregado, ele ora, ele faz tanta promessa para Deus. Aí quando Deus o abençoa, esquece do propósito da cruz, esquece do propósito que fez com o Senhor. É pecado alguém ser próspero? Não, não é pecado. Só que nós não podemos colocar o nosso coração naquelas coisas, na adoração, adorar aquilo que não é de Deus. Nós só temos que adorar somente ao nosso Deus. E o inimigo, ele vem com todas as ciladas, com todas as setas, para nos impedir, irmãos, de servir ao Senhor, de estar firme na presença do Senhor. Vem com desânimo, coloca maus pensamentos em nossa mente, né? Coloca muitas dificuldades, enfermidades. Tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus. Mas nós não podemos deixar de crer, de confiar. O nosso propósito, o nosso alvo é Jesus Cristo. A nossa vida, ela tem que estar firme, ligada em Deus. Saber que tudo aqui é passageiro, que estamos passando por prova, estamos passando por dificuldades, estamos passando por lutas, mas tudo isso um dia vai findar, tudo vai ficar aqui, tudo vai cessar. No tempo certo que o nosso Senhor Jesus vem buscar a sua igreja, a luta, as dificuldades, os nossos problemas do dia a dia, tudo vai se findar. A terceira coisa que eu quero falar para os irmãos é que Pedro, ele queria impedir Jesus de ir para Jerusalém para não ser preso. No livro de Mateus 16, do versículo 13 a seguir, né, conta ali a confissão de Pedro. E Pedro desesperado, né, dizendo para Jesus não ir naquela cidade, não entrar. E olha o que Jesus diz para ele. Mateus 16, versículo 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Né? Pedro não estava compreendendo, não estava entendendo, era amigo de Jesus. E quando a gente tem um amigo, a gente não quer que o nosso amigo sofra. Mas tudo já era propósito do nosso Deus.
E Jesus, ele estava cumprindo todas as etapas. Uma palavra que eu acho muito bonita é quando Jesus chamou os seus discípulos para orar. Vamos ali orar comigo? E disse, fica aqui, vela ali por mim que eu vou orar. E Jesus foi na agonia, já sabia, né, que ele ia ser traído, sabia que estava chegando a sua hora da crucificação, a hora da morte. E Jesus ali orou. A Bíblia diz que o seu suor se transformou em gotas de sangue. E a angústia e o desespero de Jesus era tão grande que ele disse, Pai, se queres, Pai, se puder, passa de mim esse cálice. Mas aí ele lembrou, mas todavia não se faça a minha, mas a tua vontade. Quantas vezes, irmãos, nessa nossa caminhada nós nos decepcionamos com as pessoas, né? Jesus, ele orou ali naquela angústia, naquela agonia. Quando ele voltou, os discípulos estavam dormindo, né? Muitas das vezes não é assim? A gente confia tanto numa pessoa, que a pessoa vai ajudar e quando você mais precisa, aquela pessoa vira as costas e te abandona, tentando fazer com que você desvie o propósito da cruz. Muitas das vezes o inimigo, ele lança, né, setas na nossa vida, para quê? Para nós, muitas das vezes, falar, mas eu estou indo para a igreja, o que está acontecendo? Eu vou para a igreja e não acontece nada, essa luta não diminui, o problema não diminui, eu continuo passando por essa dificuldade. Mas calma, Deus, ele não estava preocupado com a sexta-feira ali que Jesus ia ser crucificado. Ele estava olhando lá na frente o domingo da ressurreição. E muitas das vezes você pode estar em uma prova, numa problemática, numa dificuldade que para você está grande. A palavra do Senhor diz assim que o nosso Deus é Deus do impossível. Você está olhando o hoje e Deus está vendo lá na frente, lá adiante, a hora que você vai pegar a bênção nas tuas mãos. Muitas das vezes nós olhamos a nossa prova no começo e Deus, ele já está contemplando lá o final da nossa vitória. Tem um versículo que diz assim, que o que eu faço hoje você não entende, mas lá na frente você vai compreender. Talvez você que está me ouvindo, está passando por alguma situação, alguma dificuldade, eu não sei se é de decepção, se é prova dentro da sua casa, se é enfermidade, se você está orando, intercedendo pela salvação de alguém, e muitas das vezes você pode olhar e achar que aquilo ali é difícil, é impossível de ser resolvido. Não se preocupe, Deus, ele vai te dar vitória, Deus está olhando lá na frente a sua vitória, mas não desvie o seu propósito. Qual é o seu propósito? É de estar na presença de Deus, é buscar, é orar, para quê? Para nós ganharmos a nossa salvação, fazer a obra do Senhor aqui na terra, e quando nós chegarmos lá no céu, nós vamos poder nos assentar junto na mesa com Jesus. Tem uma palavra que eu acho assim, ela muito bonita, no livro de 1 Reis, no capítulo 17, ele conta ali sobre a viúva de Sarepta. Nós vemos aqui a palavra do Senhor, né, que Jezabel, ela queria matar Elias. Veja bem, vocês já se colocaram na posição de Elias? Elias enfrentou ali 450 profetas de Baal. Aí Jezabel disse que ia matar ele, ele ficou com medo. Correu, se escondeu numa caverna. A Bíblia nos diz que todos os dias, né? Você já leu essa palavra? Os corvos, eles iam sustentar a Elias. Levava carne, o mantimento, e naquela caverna, em frente, tinha um riacho, e eu creio assim que Elias acabou se acomodando ali. Aqui tem, Deus manda a providência, manda o alimento, manda a carne, tem água para eu beber, então estou tranquilo. Mas Deus tinha outro propósito na vida de Elias. E o que aconteceu? Chegou um dia, ele esperou, o corvo, garçom, não chegou com alimento. Olhou, o riacho estava seco. Elias, talvez naquela hora, se desanimou. Tentou o quê? Desviar o propósito dele, a obra que Deus tinha na vida dele e muito mais a salvação. Mas Deus disse, Elias, levanta e vai para a cidade de Sarepta, que lá eu já ordenei uma viúva para te sustentar. Elias sabia das notícias. Hoje nós sabemos das notícias por rádio, né, pela internet, pela TV. E naquela época eram os mensageiros. Então Elias, ele já sabia que aquela cidade estava passando ali por uma fome muito grande. Ia ser difícil ele encontrar ali alguma coisa para comer.
Mas a providência já tinha vindo de Deus. Deus já tinha providenciado ali uma viúva que ia sustentar ali Elias. E através da ida de Elias para aquele lugar, aquela viúva também seria abençoada. Muitas vezes você não entende o propósito de Deus na sua vida. Nós temos que pedir dons para Deus, sim, mas o melhor dom que nós temos que pedir para Deus é o dom da piedade, da misericórdia e do amor, para nós amar o nosso próximo. Com esses dons você não vai desviar o seu propósito da cruz. Qual é o propósito? Nós levarmos almas para o reino do nosso Deus. E ali Elias chegou naquela cidade e encontrou com aquela viúva. A viúva estava ali catando, uns gravetos, para quê? Ela ia entrar e fazer um bolo para ela. E Elias disse: mulher, me traz um copo d'água. Ela foi lá, buscou a água e trouxe. Quando ela chegou, no meio do caminho, ele disse: me traz um pedaço de bolo também, um pedaço de pão. Ela olhou e falou: meu senhor, a fome está muito grande nessa cidade. Eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, que eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, vamos comer e vamos morrer, porque a comida só dá para hoje. Elias ordenou a ela: vai e faz o bolo, mas faz e traz primeiro para mim. Se nós formos parar, irmãs, para pensar no nosso dia de hoje, nós ia falar assim: mas que homem desaforado. Eu acabei de falar para ele que eu não tenho comida, eu não tenho o que dar nem para o meu filho, ele quer que eu faça o bolo e aí vou trazer para ele primeiro? Mas o que aquela mulher fez? Ela não desviou seu propósito, ela foi e obedeceu à voz do homem de Deus. Foi, preparou o bolo, trouxe para ele. Quando ela chegou perto dele, o que ele falou? A farinha da panela não se acabará e o azeite da botija nunca vai faltar. Então aquela mulher naquela cidade, que ali havia fome, havia morte, havia desespero, ela não tinha marido, era uma viúva e ela se sentiu o quê? Abençoada, privilegiada do nosso Deus, de estar abençoando o homem de Deus, e através do homem de Deus ela também foi abençoada. E ali o inimigo, com aquela parte ali da fome, da seca, do desespero, fez com que ela talvez pensasse em desviar o seu propósito da cruz. Mas ela não se desviou o seu caminho, ela continuou ali porque ela sabia que a qualquer instante Deus ia dar a providência, ia abençoar a vida dela. E na nossa vida também é assim. Quantas coisas têm acontecido para nos desanimar, para nos entristecer, para fazer com que a gente venha desviar o nosso propósito, o nosso alvo, que é Jesus. Somos a todos instantes, decepcionados, somos a todos instantes, ficamos angustiados, a todo momento vem uma luta, vem uma dificuldade, para tentar tirar o nosso foco, o nosso alvo, que é Jesus. Mas nós não podemos olhar para isso, nós temos que ficar firme, saber que a providência vem de Deus, saber que a luta é grande, mas a vitória é maior. Você já parou para pensar na história de Jó? Jó, ele tinha tudo, aí de repente começou a perder. Primeiro perdeu a saúde, quando Satanás foi diante de Deus e disse para Deus, Deus olhou para Satanás e disse: tem visto o meu servo Jó? Ele disse: vi. Também você dá tudo para ele? Deus disse: vai lá e toca nos bens. Jó perdeu tudo. Aí vem, Jó perdeu a saúde, ficou ali leproso. Naquela época, irmãos, a pessoa que era leproso, ele tinha que ficar sentado fora da cidade, porque ele não podia se misturar com as outras pessoas, para que as pessoas não viessem a se contaminar com aquela lepra. E acabou sobrando só o que? Jó, a cinza e um caco de telha. E a mulher dele olhou para ele e disse: por que você não blasfema contra esse Deus e morre logo? Ele disse: assim como uma louca falas tu, mulher. Quer dizer, o bem de Deus você aceita. Agora o mal que Deus permitiu na nossa vida, você não quer aceitar? Jó, ele compreendeu, irmãs, que algo queria desviar ele do propósito, mas ele não desviou. Ele continuou ali firme. Os seus amigos olhavam para ele e diziam: deve ter pecado, deve ter feito alguma coisa.
E Jó continuou ali firme, porque ele tinha certeza, ele sabia, ele tinha convicção no Deus que ele servia. E muitas das vezes na nossa caminhada, na nossa vida é assim. Você está passando por algo e alguém diz, olha, por que você não larga esse Deus? O que você está caçando lá dentro daquela igreja que você está aí nessa vida? Com tanto problema, com tanta coisa, sua vida não muda. E você diz que está lá servindo a Deus. Mas não desvie o seu propósito da cruz. Não desvie o seu propósito de servir a Deus. Não desvie a sua confiança. Confia. Deus, ele vai te abençoar. Deus, ele vai te dar vitória. E ele vai mostrar que ele é Deus na sua vida. Ele vai te capacitar. E você lá na frente vai cantar o hino da vitória. E vai dizer, só o Senhor é Deus. Passei pela prova, passei pela dificuldade. Mas o meu Deus, ele me abençoou. Porque Jesus, ele suportou tudo. E lá na cruz, na hora que ele estava lá, na hora da crucificação, houve ainda o quê? Uma salvação de uma alma. Através do propósito de Jesus. O inimigo tentou de todas as maneiras fazer com que Jesus desviasse o seu propósito ali da cruz, que Jesus talvez pensasse até em desistir, porque ele era homem. Ele ainda não era santo, ele era homem. E nós como homem, como mulher, a gente pensa sim em desistir. Mas Jesus continuou. E quando chegou ali na cruz, ele foi crucificado entre dois ladrões, um do lado direito e um do lado esquerdo, e Jesus ali no meio, sem pecado, sem ter feito nada, foi crucificado. Furaram o seu lado. Ele teve sede. Ao invés de dar água, fizeram o quê? Encheram ali uma esponja de vinagre e colocaram na boca de Jesus. Agora você imagina a pessoa todo machucado da chicotada, furado os seus pés, descer aquele vinagre. Sabe quando você machuca assim um pouquinho, você vai temperar uma salada, aquele limão, aquele vinagre cai arde tanto. Você já se colocou no lugar de Jesus? Já pensou? Já parou para pensar o tanto que Jesus sofreu por mim e por você? E muitas das vezes nós queremos desistir. E Jesus ali, quieto ali na cruz, um dos ladrões disse, se tu é filho de Deus, por que você não desce daí e não salva nós também? E o outro só olhou e disse assim, Senhor, quando o Senhor chegar lá no seu paraíso, o Senhor lembra de mim? Olha que humildade daquele ladrão. Se arrependeu na hora e foi salvo. Foi salvo ali naquela cruz, onde também ele ia morrer. Junto com Jesus ele foi salvo. Então, irmãos, para e pensa. Quanto que Jesus sofreu? Dá valor ao sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário. A Bíblia diz que ele levou sobre si, era uma pessoa inocente, morreu como um cordeiro mudo, não abriu a sua boca e levou sobre si todas as minhas e todas as suas iniquidades. E muitas das vezes, por coisas simples, nós queremos desistir. Eu vou parar. Eu não vou mais na igreja. Eu não vou mais servir a Deus. Não desanima. Continua servindo a Deus. Se você não tiver fé, peça ao Senhor, Ele acrescenta a sua fé. Se não tiver força, peça ao Espírito Santo. Quando Jesus ele partiu dessa terra, ele disse, eu vou para o meu Pai, mas eu vou deixar um Consolador. E ele deixou aqui o Espírito Santo para nos consolar. Quantas das vezes você está angustiado, dobra o seu joelho, ali você ora, ali você chora e você levanta, restaurado na presença de Deus. Eu já tive várias oportunidades de desistir, mas o meu alvo é Jesus. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele está contemplando todas as nossas lutas, todas as nossas dificuldades. Então não desanima, fica firme na fé, na confiança. Ainda que o inimigo venha com todas as tentativas para tentar te desviar da cruz, desviar você do propósito da sua salvação. Não desanime. Fica firme, que Jesus vai te dar vitória. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.